E o tema dessa mensagem de hoje é de improvável a presidente. Legal, né? Eu não vou falar sobre política, eu não vou falar sobre partido político, eu não vou falar sobre Bolsonaro, nem sobre Getúlio Vargas, nem sobre Lula, mas eu quero falar sobre esse tema, de improvável a presidente, amém? E você vai entender do que eu estou falando logo, logo. Vamos lá então, gente. Quero dizer para você, eu quero começar a falar para você com uma frase. E se você puder anotar essa frase, anota. E essa frase ela vai falar assim: não faça do princípio um final antecipado. Amém? Não faça do princípio ou não faça do início um final antecipado. Não antecipe o seu final, julgando o seu final pelo seu começo. Quer anotar aí? Não faça do seu princípio o final antecipado. Não faça do seu princípio o final antecipado. Por que isso aí, gente? Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo hoje e nós já julgamos que por estar vivendo algumas situações hoje, nós iremos viver um longo tempo nessa mesma situação. Eu quero dizer para você eu quero falar, antes de entrar na mensagem, eu quero criar uma base para você primeiro. Há um tempo atrás eu ministrei sobre maldição hereditária. Quem lembra dessa ministração? Faz um bom tempo sobre maldições. E para nós entendermos sobre maldições, muitas vezes nós estamos vivendo uma situação muito semelhante ao que os nossos pais viveram, ou alguns tios que tinham alguma autoridade sobre nossa vida, né? Ou os nossos avós viveram, e nós entendemos, né, por uma certa razão, que o que nós vivemos hoje talvez é porque os nossos antepassados também viveram e nós fomos amaldiçoados com uma maldição hereditária. Então eu quero dizer para você que por muitas vezes nós enfrentamos e nós batalhamos contra alguns espíritos que realmente eles são dominadores de um ambiente e de um certo tempo na vida de algumas pessoas. Mas isso é só até Jesus Cristo entrar em nossa vida com os dois pés, quebrar com tudo, virar com tudo, e toda a maldição, ela é quebrada através do sangue de Jesus, amém? Então, para você entender algo essa noite aqui sobre o que eu acabei de falar, por isso que eu falei, não faça do princípio o final antecipado, ou seja, não é porque viveram algumas coisas que você também vive hoje, algo semelhante, que você vai terminar como algumas pessoas terminaram, não. Entenda algo essa noite, você está vivendo algo e eu creio que é Deus trabalhando o seu interior para que você possa ir muito mais além, para que você possa crescer e influenciar muito mais do que você hoje já está influenciando, amém? Vamos lá então. Então nós precisamos entender a diferença entre o que eu estou vivendo para onde eu vou chegar. Certo de que tudo aquilo que eu estou vivendo hoje precisa ser uma preparação do meu caráter para que quando eu chegue no meu destino eu possa usufruir de tudo com segurança e maturidade. Você entendeu o que eu falei? Então eu preciso hoje estar vivendo o que eu estou vivendo, mas tudo o que eu estou vivendo hoje precisa ser um tempo de maturação, um tempo de você ficar maduro, amém? Quando a criança está trocando de dente, ela tem um dente de leite. Até hoje eu não descobri por que é de leite. Até hoje eu não entendi o porquê que falam isso. Mas a gente fala, né? É dente de leite. É certo que a criança ela vai sofrer porque vai nascer os dentes, né? Ou não é? Quem é pai e mãe aí? A criança ela vai sofrer, mas é necessário para que ela passe essa dor por um período. E esse período de tempo vai causar nela uma transformação que vai trazer dentes na boca dela. E ela vai ficar por alguns anos só com aquele dente.
Não vai ficar para a vida inteira. Então, ou seja, toda a dor que ela passou, o sofrimento que ela viveu, causou para ela uma consequência boa. Ela pôde mastigar, ela pôde comer. Mas aquela dor que ela passou e trouxe uma consequência boa, vai causar novamente alguma outra consequência. Ela vai começar a perder os dentes e nascer dentes novos. Olha que loucura, gente. O que é a mudança na vida do ser humano? Então nós não podemos o quê? Pensar que os dentes de leite são para sempre. Não. Vai haver mudança em nossa vida. Nós vamos ter que amadurecer, porque o tempo de criança vai até, eu não sei, é 7 anos que perde o dente, 6, 7 anos, 5, não sei, por aí. Antes era com 7, agora as crianças elas já estão mais evoluídas, já perde com 5, né? Antes tu ia para a escola desdentado, hoje elas já estão com dente, nascendo dente novo. Ou seja, então nós não podemos imaginar que viver com um tempo de dente de leite é para sempre. Não, nós vamos passar por um tempo que vai cair os dentes, mas vai nascer dente novo, e ali nós já estamos começando a entrar para uma outra fase da vida. A minha vida espiritual, a minha vida com Deus, ela é da mesma forma, gente. Eu não posso estar acostumado com o resultado que eu tive hoje. Eu preciso olhar para o destino e entender que na caminhada eu vou sofrer algumas frustrações, eu vou ter alguns medos sim, muitas vezes eu vou pensar em desistir, muitas vezes eu vou querer retroceder, muitas vezes vai vir alguma força dentro de mim tentando fazer com que eu pare, mas eu não posso parar. Eu preciso olhar para o destino que eu creio que Deus ele já preparou para mim. Nós estávamos na rua ali conversando e o seu Jailton falou: ei, tem uma mesa enorme. Falou para mim e para o Ângelo, né? Tem uma mesa enorme, olha a visão do seu Jailton. Uma banca, falou uma bancada? Uma bancada, porque ele é mecânico, né? Tem uma bancada enorme, cheio de coisas. Está pronto. Agora o que o Oséias precisa? Eu preciso aquela ferramenta, aquela outra ferramenta, cara, e o Espírito Santo ele só vai te alcançando. Agora toma, agora pega, agora avança de novo. Agora a ferramenta ela mudou, agora ela é maior, ela é mais pesada, mas eu também estou amadurecendo, eu também estou crescendo, eu também agora estou evoluindo, eu estou indo em direção ao destino que Deus ele já predestinou para mim, através de promessas, através de palavras liberadas, através de visões, através de sonhos, através de um homem que Deus usou para falar na minha vida, através do que a Bíblia já revelou para mim. Então existem promessas que eu só vou alcançar se eu amadurecer na minha vida. Agora você vai ver pessoas que elas vão viver uma vida inteira na igreja, elas não vão chegar em lugar nenhum, porque elas não amadurecem, porque elas não pensam em crescer, porque pensam que apenas receber, apenas eu vim para a igreja já está tudo bom. Não, cara, não está tudo bom não. Você precisa entender que existe muito mais para você viver, muito mais. Quantas vezes nós nos tornamos intolerantes com o caminho e buscamos a instantaneidade, queremos que tudo aconteça ontem. Quantas vezes nós nos tornamos intolerantes com o processo ele é o caminho. Quantas vezes você e eu nos tornamos intolerantes e nós queremos apressar as coisas. Não, gente, não. Nós precisamos viver o processo, nós precisamos andar pelo caminho, nós precisamos viver aquilo que Deus quer que você e eu vivamos, para que você e eu possamos sim chegar no destino com uma mentalidade de maturidade, para que nós não venhamos retroceder novamente, para que nós não venhamos voltar. Nós não podemos mais, isso eu já falei várias vezes, mas nós não podemos mais nos dar ao luxo de retroceder. Nós precisamos avançar, precisamos conquistar. Eu conversava com um amigo meu, ele me vende livros, né? Fui lá buscar uns livros que eu encomendei, e a gente sentou e conversou por um tempo. Ontem meio-dia, saí do trabalho, passei lá, peguei os livros e conversei um pouco com ele. E eu comprei um livro dele, de um escritor que eu gosto. E eu falei, cara, esse cara aqui, ele mudou a minha vida
de 2015 para 2016. E até hoje eu sigo essa palavra. E eu vou falar para vocês: avançar e conquistar. Quem já ouviu falar isso? Jamais retroceder. Avançar e conquistar. Jamais retroceda. Amém? Então, gente, eu quero falar de alguém essa noite que ele era um fugitivo, ele era perseguido e ele se tornou líder de pessoas tão improváveis quanto parecia que ele mesmo era. Então eu quero falar dessa pessoa que era improvável aos olhos de muitas pessoas. Ele era fugitivo, ele foi se esconder, ele buscou uma caverna para se esconder, para não ser morto. Tão improvável quanto talvez você e eu muitas vezes nos achamos improváveis ou incapazes. Eu quero ler com você em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Vamos lá? Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar. Parece aquelas propagandas antigas, né? Você que está aflito, você que está endividado, você que está descontente, venha para a caverna de Adulão. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, pessoas endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens endividados. Levi está disparando o teu alarme ali. Davi se tornou líder de cerca de 400 homens endividados, improváveis, 400 homens mais mulheres. Sabe por que essas pessoas elas fugiram para a caverna onde estava Davi? Porque elas estavam endividadas. E quando se devia, pagava, sabe como? Com escravidão. Trabalhava. Os filhos eram tornados escravos, as esposas eram tornadas escravas. Então o que acontece? Ei, vamos fugir, porque nós estamos devendo, nós não temos como pagar. Vamos nos juntarmos com outro tão ferrado quanto nós estamos. Você já ouviu sobre a lei da atração? Você atrai aquilo que você é. Amém? Então Davi estava lá tão quietinho, né? Com medo de ser morto, perseguido. E quando vê, pessoas começam a chegar. Pessoas frustradas. Pessoas com seus sonhos destruídos. Pessoas que talvez compraram uma casa e não conseguiram mais pagar as parcelas da Caixa. A Caixa foi lá e leiloou a sua casa. Eles não tinham mais como pagar, daí tiveram que fugir para a caverna de Adulão. Imagina o tamanho da caverna de Adulão, né? Até vou pesquisar. Então estavam essas pessoas junto com Davi. E Davi ele se torna o que? Líder dessas pessoas. Ele precisa tirar de onde ele não tem para entregar. Mas entenda uma coisa: nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você não pode entregar aquilo que você não tem para entregar. Por isso que a Bíblia diz que é melhor você dar do que você receber, porque quem dá é porque tem, quem recebe está recebendo porque não tem. Então entenda, você só pode dar aquilo que você tem. Então se você tem algo, em nome de Jesus, comece a liberar palavras, comece a liberar para pessoas, comece a convidar pessoas para vir a esse lugar com você, comece a entusiasmar pessoas, comece a encher de Deus pessoas que estão vazias de Deus, porque você tem isso. Então entregue o que você tem. Então Davi está ali triste. Agora eu quero pular para o capítulo 23, versículo 16. 23, 16. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus.
A minha Bíblia, ela diz assim: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele e o ajudou a encontrar forças em Deus. Eu quero falar para você agora de que forma, o que você precisa para sair de onde você está, para chegar no destino que você precisa chegar. Então Davi, ele recebeu uma promessa, uma palavra, o profeta Samuel, né, que ungiu ele. Samuel chega na casa do pai dele, porque ele vai ungir uma pessoa rei, e começa a passar os seus irmãos todos, menos ele, porque ele não estava na casa. Então manda chamar, você conhece a história, e ele é ungido a futuro rei de Israel, ou seja, futuro presidente, vamos falar assim. Só que o caminho entre sair do campo de um pastor de ovelha a ser o presidente de uma nação era muito longe, gente. Era quase que improvável ou inalcançável. Por quê? Porque ele não vinha de uma linhagem de reis. Ele não era príncipe. Como que você vai ser príncipe ou rei se você não tem o sangue real? É improvável. Na verdade, é impossível. Não tem como. Mas ele recebe uma promessa através de um homem de Deus. Ele recebe uma promessa e ele crê nessa promessa. Mas chega um momento que no caminho acontecem algumas coisas estão erradas, algumas coisas elas não acontecem como o desejado, mas no caminho algumas frustrações elas vêm e elas começam a ser maiores do que os sonhos do próprio Davi, maiores do que a promessa que ele recebeu. Mas no caminho algumas coisas começam a dar errado e as circunstâncias começam a me impedir de chegar no lugar de destino, no lugar da promessa. Você está entendendo? É no caminho. Meu maior sonho, quem sabe, eu já falei aqui, era ser o quê? Era ser juiz. Eu tinha condições de pagar uma faculdade no tempo que eu pensava nisso? Eu tinha condições. Eu fui olhar. Sabe o que me impediu? A falta de perseverar. Isso me impediu. Nós já estávamos casados, já morávamos em Santa Catarina, tínhamos só o David, não ganhávamos mal, e eu tinha condições de estudar. Só que eu não quis. Sabe por quê? Porque eram 5 anos de faculdade. Depois mais 2 anos exercendo como advogado. Depois tem que fazer um concurso, tem que passar pelo concurso. É muito difícil, gente. Então é mais fácil fazer o quê? Desistir. Muitas pessoas elas desistem. E quando chega um estágio da vida, você vê que você não devia ter desistido, porque você tinha condições, talvez física, condições mentais, para você ir em direção ao projeto. Mas aí por algumas circunstâncias, talvez ruins, talvez boas, talvez qualquer circunstância, se desiste. Então Davi, ele estava em direção a algo muito grande. Entenda uma coisa: Deus, ele promete para o seu filho Jesus um trono à sua direita. Mas quando ele nasce, ele não nasce em berço de ouro, ele nasce no estábulo. Como que o Senhor me promete um trono à sua direita, mas eu venho nascer no estábulo? Eu deveria no mínimo ter nascido num berço de ouro. Afinal de contas, o meu pai é Deus. O caminho entre o nascimento e assentar-se à direita do pai tinha muitas coisas para acontecer. Ei, mas agora vem aqui o profeta, ele unge a minha cabeça e ele diz que eu serei o futuro rei, mas o que me espera não é um trono.
O que me espera é uma caverna. O que me espera é uma perseguição. O que espera é uma traição. O que espera são outras coisas, menos um trono. Então entenda uma coisa, gente. Davi, ele teve um encontro com o seu melhor amigo, chamado Jonathan, o filho de Saul. Ele vai lá para animar, para dar forças, para talvez estar orando com ele, dizendo: ei, vamos sentar aqui, escreva um salmo, Davi. Cante uma música, se anima, cara. Encontre forças em Deus, porque foi Deus que prometeu para você. Então uma das coisas que você e eu precisamos ter nessa caminhada é network, bons relacionamentos. O Levi riu agora, porque eu já ministrei para ele um pouco da mensagem ontem. Dei um spoiler. Uma das coisas que você e eu precisamos ter no meio dessa caminhada, desse caminho: conexões, bons relacionamentos. Então eu quero dizer algo que talvez vá doer nos seus ouvidos, mas se afaste daqueles que não produzem nada de bom para a sua vida. Eles não te merecem. Se afaste dessas pessoas. Eles não te merecem. Não perca tempo com pessoas que não impulsionam você. Não perca tempo com pessoas mesquinhas. Não perca tempo. Não estou falando para você desfazer amizade no Facebook, não. Ou deixar de seguir no Instagram. Não, isso sim, pode deixar de seguir. Ou bloquear no WhatsApp. Talvez também sim. Entenda isso, gente. Não perca tempo com pessoas que te distanciam do seu destino. Então, uma das coisas que Davi ele teve naquele momento de grande dificuldade, uma grande amizade. Uma pessoa que direcionou ele. Uma pessoa que chorou junto com ele. Uma pessoa que sentiu as mesmas dores que ele estava sentindo. Você está entendendo o que eu estou falando para você essa noite? Então uma das coisas que você e eu precisamos ter durante essa caminhada, esse trajeto é network, relacionamento, pessoas que vão te impulsionar, não pessoas que vão dizer: ei, não faz porque vai dar errado. Não, nem começa. Esse sonho aí, cara, se eu não conseguir, como que você vai conseguir? Quem já viveu com pessoas assim? Você está entendendo isso? Há uns anos atrás nós recebemos uma palavra que Deus mudaria todo o nosso ciclo de amizade, todo. Em um ano mudou tudo. Tudo. Pessoas que nós nos relacionávamos, nós deixamos de conviver, de nos relacionarmos. Em um ano trocou tudo. E a nossa vida, ela mudou. A nossa mentalidade, ela mudou, foi transformada. Relacionamento. Amém? Segundo, uma das coisas que nós precisamos ter, 1 Samuel capítulo 24, versículo 4. Lá na parte B do versículo vai falar assim: então Davi foi com muito cuidado e cortou uma das pontas do manto de Saul, sem que esse percebesse. Uma das coisas que você e eu precisamos no meio da caminhada é ter prudência. Ser prudente. Capítulo 24, de 1 Samuel, versículo 4, a parte B. Uma das coisas que nós temos que ter é prudência. E quando nós somos prudentes, nós somos cautelosos em tomar decisões. Nós somos cautelosos com as pessoas que nós vamos conversar muitas vezes. Então a prudência, ela faz parte da sua vida em meio à sua caminhada para você chegar no destino certo. A prudência, você pode dizer para você mesmo assim: a prudência, ela também faz parte da revelação de Deus para a sua vida.
do discernimento espiritual sobre as coisas naturais e também espirituais. Porque as coisas naturais, elas também são concernentes às coisas espirituais. Então as coisas naturais, elas vão ser reveladas a mim de uma forma espiritual, através da prudência que Deus está liberando sobre a minha vida, sobre a cautela, discernimento de Deus, sobre as coisas que eu estou vivendo naquele momento. Então tudo que eu estou vivendo nesse momento, eu preciso ter discernimento de Deus para ser prudente em toda decisão e ação que eu vou tomar. Porque se eu tomo uma decisão errada nesse momento, eu posso retroceder anos atrás. Em vez de avançar, eu retrocedo. Amém? Vamos lá. Versículo 6, a parte B também vai te falar assim: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Prudência. Deus me livre de eu fazer algo de errado contra o meu Senhor. Sabe que isso aí, gente, é um caráter sendo formado em meio ao caminho, em meio ao processo. É a maturação. Você vai ver o porquê que Davi ele fala isso. Versículo 17 vai te falar assim. Sabe o que acontece? Eu vou contar um pouco da história para você. Os soldados de Davi, que já eram mais de 600 soldados, ele era um líder. Eles queriam aproveitar a oportunidade e matar Saul pelas costas. Só que Davi ele tem discernimento das coisas espirituais. E ele compreende aí as naturais. Ele fala: não, eu jurei lealdade a ele, eu não posso fazer isso. Prudência. Se eu jurei lealdade a ele, eu vou mostrar que eu sou leal. Então entenda uma coisa essa noite, igreja. Entenda uma coisa essa noite. Você não precisa que outras pessoas defendam você. Ele defende você. Davi vai lá, ele corta só a pontinha. E quando Saul está indo embora, ele: ei, rei, olha para cá. Saul ele enxerga o quê? A ponta do seu manto nas mãos de Davi. Sabe o que ele fala? Agora eu vi que você sempre foi bom, mas os meus olhos enxergavam apenas maldade. A partir de hoje, eu não te persigo mais. Não tenho mais nada contra ti, porque eu vi lealdade e fidelidade. Versículo 17 vai falar assim: então Davi, falando todas essas palavras, Saul perguntou: e você, meu filho Davi? E chorou em alta voz: você é mais justo do que eu. Ele disse a Davi: você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Então no meio do caminho, gente, você vai encontrar pessoas que vão desprezar você. Você vai encontrar pessoas que você ajudou e elas vão virar as costas para você quando você precisar. Você vai encontrar pessoas assim no meio desse caminho, porque Deus está forjando você para algo grande, não para algo pequeno. Então as coisas que eram para trazer para você rancor, trazer para você raiva, não é para fazer isso dentro de você, é para amadurecer você em toda a jornada. Você acha que no dia de hoje nós já não fomos traídos por pessoas, já não falaram mal de nós pelas costas, já não falaram mal de nós pela frente também? É claro, gente. Pessoas que tentaram roubar aquilo que Deus entregou, já aconteceu muitas vezes.
E sabe o que eu falava? Deus deu para ti? Então pega. Agora, se Deus deu para mim, não tem o que fazer. Então seja muito seguro de quem você é em Deus. Seja muito seguro na posição que Deus colocou você. Seja muito seguro na sua identidade. Ei, Davi, ele falou com Jonathan e revigorou a sua identidade. Ele ficou seguro em Deus. Ei, Samuel me ungiu a rei, então eu vou caminhar em direção ao destino, eu vou caminhar em direção ao propósito, à promessa, e eu vou ser rei de uma nação, não porque eu almejo isso, não, porque é promessa. Porque é promessa. Então, se necessário for se esconder na caverna, eu vou me esconder, mas por um período de tempo, não para sempre. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos ser é justo. Levar as coisas com seriedade. Tudo que Deus entregou para você, leve com seriedade. Não leve na brincadeira, leve com seriedade. Leve muito a sério. Justo. E agora o versículo 21 vai te falar assim: portanto, jura-me pelo Senhor. Presta atenção, gente. Isso é Saul falando a Davi. Portanto, jura-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez o seu juramento a Saul. Presta atenção, se você entender essa história aqui, você conhece a história. Filho de Saul era Jonathan. Jonathan ele morre e deixa um filho. E esse filho no meio da batalha, as suas amas, que chamavam, foram fugir para salvar a vida do neto de Saul, Mefibosete. Ele cai, fica com as pernas quebradas, com 5 anos de idade, e ele é criado como um fugitivo. Mas quando Davi, ele assume o trono, e ele vira presidente, sabe o que ele faz? Ele sabe que existia uma promessa dele para com Saul. E ele faz com que o nome de Saul seja reconhecido novamente através do seu neto. Então ele manda buscar esse jovem, que agora já era jovem. Então entenda uma coisa essa noite, gente. Uma das coisas que você e eu precisamos ter para nós chegarmos ao destino é sermos verdadeiros. Meu Deus. Porque está cheio de crente falso. Está cheio de crente falso dentro das igrejas, aplicando mentira, zombando, enganando, mentindo, traindo. Existe um monte de crente falso dentro das igrejas, porque falta ser verdadeiro com aquilo que realmente nós fomos chamados para sermos. Então a verdade, ela precisa ser absoluta dentro de nós. Dentro da igreja nós não podemos viver uma vida de falsidade. Ei, o que você é na sua casa, você tem que ser no seu trabalho, você tem que ser aqui também na igreja. O que você é, você precisa ser transparente. As máscaras precisam cair em nome de Jesus. Nós não podemos ser mascarados. Porque se você for mascarado, você vai viver uma vida em volta, uma vida perdendo tempo, e você não vai chegar ao destino que Deus ele planejou para você. Como diz o seu Jailton, a bancada já está pronta, as ferramentas estão ali, mas a minha falsidade, a minha falta de verdade, ela vai impedir eu de receber aquilo que realmente eu preciso receber de Deus. Vai impedir. Existem muitas coisas para nós vivermos em Deus, mas nós precisamos perder as máscaras e sermos transparentes, sermos verdadeiros.
verdadeiros. Tenha certeza. Agora eu vou perguntar uma coisa. Seu Jailton, tá muito ruim de serviço lá? Deus honra a sua verdade, gente. Deus honra a sua honestidade. Deus, Ele honra. Então nós não precisamos nos preocupar, porque Deus, Ele honra, cara. Entenda isso, igreja. De improvável a presidente, de improvável a rei. Nós fomos chamados por esse mesmo Jesus. Você e eu fomos chamados por esse Jesus a sermos príncipes, a herdar o que há de melhor. Então muitas vezes nós estamos nos preocupando com coisas tão pequenas e elas estão nos tirando do destino. Então quero dizer para você, pegue essa mensagem hoje à noite, crave ela no seu coração, crave ela no seu coração e viva coisas extraordinárias em Deus. Nós precisamos, como líderes, criar fundamentos, criar base. A minha preocupação com a igreja é fundamentar ela, é criar base. E toda a fundamentação que nós ministramos aqui em cima, ou numa chip house, ou numa live, toda a fundamentação ela está baseada num único nome, e esse nome Ele é Jesus. E não há outro fundamento, diz o apóstolo Paulo. Todo fundamento que for lançado, que não for Cristo, é falso. Então entenda isso essa noite. A nossa preocupação é fundamentar a igreja, é fundamentar Chip 99, é fundamentar a sua vida, porque nós sabemos as dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia. Nós sabemos as tentações que nós vivemos, como assim relatou o seu jeito. É tentador, mas não é para mim. Não é para mim. É bom, mas não é para mim. É legal, mas não é para mim. Então sempre quando eu for olhar para a minha vida, diante da palavra de Deus, eu vou sempre analisar a minha vida diante dessa palavra, que ela é imutável, não há mudança nela. Então eu quero recapitular com você. Você precisa ter amizades que vão alavancar você. Eu quero falar para você, eu lembro quando eu fui para a igreja, tempo da Assembleia ainda, né? Não que não tenha mais, tem Assembleia, é muito forte, grande, mas tempo que eu era da Assembleia, eu lembro, maconheiro, skatista, e aí eu troco radicalmente as minhas roupas, eu troco os meus discos de vinil que tanto gostava, Iron Maiden, Black Sabbath, rockzão dos bons, troco por roupa, por calças, por sapato. Pega a minha coleção de CD, eu tinha muito CD. Eu comecei a negociar os meus CDs, coisas que eu iria usar para aquela nova vida que eu estava entrando. Só que eu lembro de uma noite,
A galera toda pronta para ir para festa, para balada. Cara, e eu saio com a Bíblia na mão para ir para vigília. E não foi legal. Não foi boa a experiência. Porque eles riram de mim. Zombaram de mim. Não é legal, gente. Zombarem de você. Dá uma vontade de quebrar todo mundo a pau. Sério, você não tem noção. Dá vontade. E aí sabe o que eu fiz? Eu fui. Só que hoje eu olho para tudo que Deus construiu na minha vida. Eu olho para isso. Então entenda algo, gente. Existe algo borbulhando dentro de você. Deixa estourar. Deixa explodir. Não deixa ninguém roubar isso de você. Ninguém tirar isso de você. Não deixa uma palavra parar você. Não deixe uma pessoa roubar isso de você. Não deixe circunstâncias ou momentos, tirar isso de dentro de você. Não deixe. Porque o que Deus preparou para você é muito grande. Quero orar com você. Obrigado por ouvir essa mensagem pelo canal da Igreja Chip 99. Não pare por aqui. Para não perder nenhuma de nossas mensagens, se inscreva no canal. E para ficar por dentro de toda a programação, acesse nossas redes sociais, que está no link da descrição. Você pode apoiar o ministério, fazendo sua doação através de nossas contas bancárias. Igreja Chip 99, assim como Jesus fez. Don't fear the future shaking up this ground. There's a freedom that marches in a different sound. So if you have the choice, if you have the voice, then lift your voice and sing. If you have the breath, lift up your voice and sing. If you have the heart, lift up your voice and sing.